Deus amado querido, mais uma vez, obrigado por estarmos juntos aqui. Obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz. É tão bom considerar as coisas do Senhor. E nesse universo de possibilidades que é a nossa vida, priorizarmos o Senhor. A Bíblia diz que quando o homem coloca Deus em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. E nós te pedimos que, de uma maneira sábia, nós escolhamos colocar o Senhor nesse lugar. Obrigado pela família, obrigado pelos amigos, obrigado pelo alimento de cada dia, obrigado pela saúde, pelo trabalho. Obrigado pela fé que temos no Senhor a despeito de circunstâncias desfavoráveis. Colocamos, Senhor, nas Tuas mãos a nossa vida. Aguça, Senhor, por favor, os nossos sentidos, para que a gente possa ouvir o Senhor de uma forma especial nessa noite. E que essa noite, Senhor, esse dia, essa oportunidade, ela possa ser muito especial para cada um de nós. E juntos apertamos agora esse botão do Start para começarmos verdadeiramente essa nova semana com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe que dia é hoje? Você se preocupou em saber que dia é hoje? A gente vai vivendo, né? A gente vai correndo e às vezes a gente se esquece até de olhar o calendário para saber que dia é hoje. Por incrível que pareça, nós já estamos no 27 de setembro de 2020. A coisa é tão rápida, tão veloz, tantas coisas já aconteceram esse ano e aqui estamos nós, iniciando mais uma primavera, não é? Estamos nós aqui, 27 de setembro. Eu, às vezes, paro para considerar as coisas que já aconteceram no dia que eu estou vivendo. Como esse dia foi importante, como esse dia é importante. A gente, às vezes, se concentra só na data do nosso aniversário, né? E a gente marca aquela data, tal, e a gente quer comemorar. É importante, né? Uma personalidade foi apresentada ao mundo, né? O dia do seu aniversário, e a gente tem que comemorar os 365 últimos dias vividos. A gente tem que agradecer a Deus, mas muitas coisas estão acontecendo e a gente nem se dá conta. O 27 de setembro é uma data bem marcante na história. Você sabia que hoje é o Dia Internacional do Turismo? Você sabia? Eu vou trazer agora aí na tela, você vai ver, algumas informações que chamam a nossa atenção para o 27 de setembro. Algumas coisas que aconteceram e que marcaram o 27 de setembro. Vamos lá? O play aqui na tela. Me ajuda aí. Foi? Olha aí. Deixa eu ver se... Aí, o 27. Olha, sabia que no 27 de setembro de 1825, a inauguração da primeira linha férrea do mundo. Olha aí que foto histórica, né? 27 de setembro. Eu não sabia disso. Mas é importante, né? Quanta contribuição isso trouxe ao mundo, né? Aumentou, diminuiu as distâncias, criou possibilidades das pessoas estarem em outros lugares. O transporte ferroviário, que é tão importante, foi tão importante para o desenvolvimento econômico do mundo. As Marias Fumaças, né? O pessoal aí que andou de Maria Fumaça, né?
Mas foi no dia 27 de setembro que foi inaugurada, nesse ano aí, 1825, a primeira linha. Olha outra coisa também, que é uma coisa triste, né? Mas deve chamar a nossa atenção, porque existem muitos outros animais vivendo essa situação de extinção. Em 1937, morreu o último espécime do tigre de Bali. Está ali uma foto preto e branco ainda, porque ela se reporta àquela época. Mas quantos animais, né? Essa geração nova não vai poder conhecer. Mas foi no 27 de setembro de 1937, a última espécie desse tigre aí de Bali, ele morreu. E aí acabou-se aí, de 27 de setembro. Pessoal que gosta de comunicação, né? De TV, da história da TV brasileira, foi no 27 de setembro de 1953 que foi fundada a TV Record no Brasil. E aí as pessoas começaram a ver aquilo que até então ouviam. E aí começou a aparecer os artistas e as pessoas, os programas de TV, as produções nacionais e as exportadas também, com dublagem já, e muita coisa. É interessante, no 27 de setembro, esse dia que você está vivendo hoje, muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu. Vamos ver, eu falei, né, desde 1970, dia 27 de setembro, se comemora o Dia Mundial do Turismo. São as secretarias, né, que ajudam a gente a descobrir os lugares, conhecer os lugares, visitar esses lugares. 27 de setembro. Que importância isso tem? Talvez para você nenhuma, mas é só para você lembrar que o dia de hoje muita coisa já aconteceu. E também eu e você estamos tendo uma oportunidade de, nesse mesmo dia, escrever uma outra coisa relevante à história do mundo, e principalmente à sua história. O 27 de setembro, ele vai passar de 2020. E aí a gente olha para trás e a gente pergunta, né, o que eu fiz? Ou o que deixei de fazer? Que importância passou a ter esse dia na história da minha vida, na história da sua vida? Tivemos 24 horas de possibilidades. E o que foi marcado, o que foi registrado, por conta dessas oportunidades que me foram trazidas, será que eu abracei isso? Será que eu aproveitei isso? Será que eu marquei esse dia? Tornei esse dia um dia muito especial e relevante na minha vida. Você fez isso hoje? Hoje também, desde 1998, hoje é o aniversário do Google. Foi criado esse site de busca, né? Quem não conhece, né? Quem ainda não utilizou, quem não já se fez uso disso para fazer as suas pesquisas e buscar informações, conhecimento, e algumas pessoas buscando até bobagem também. Porém, hoje, nós estamos comemorando também, no 27 de setembro, o aniversário do Google. Está aí, ó. Não sei se você sabia disso, mas o dia 27 de setembro, por que alguém escolheu esse dia? Não sei que importância isso tinha para aquela pessoa, porém aconteceu nesse dia, então muitas coisas aconteceram. Só que a gente precisa ver a nossa realidade. No ano de 2015, ocorreu agora no século 21 também, o primeiro eclipse lunar total, no dia 27 de setembro de 2015. Na tradição também católica, hoje é comemorado o dia dos santos Cosme e Damião, porque diz a história que foi o dia que eles morreram, esses dois personagens que depois foram canonizados em santos na tradição da Igreja Católica. Então tem muitas coisas
E eu poderia continuar citando outras coisas, mas a minha intenção é você refletir o que tornou o dia 27 de setembro um dia especial na sua história, na minha história. Que importância isso tem para o mundo? Talvez nenhuma, mas para você. A Bíblia tem um salmo que eu acho muito interessante, que é o Salmo 4. O Salmo 4 diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Aquele momento que a gente deita, né, e a gente começa a ter um flashback daquilo que aconteceu durante o dia, e aí você começa a ponderar, né? Isso aqui foi bom, isso aqui não foi bom, isso aqui precisa ser melhorado. Ou quem sabe, talvez depois de um dia, de 24 horas, a gente chega e fala assim: caramba, não fiz nada de bom hoje, não aconteceu nada, deixei passar as 24 horas e olha, acabou, não volta nunca mais, e eu não fiz nada, absolutamente nada. Todos os dias vividos na nossa vida são dias extremamente importantes. O hoje é mais significativo do que você possa imaginar. Tem um texto na Bíblia que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 3 e no verso 15. E você está vendo aí na tela. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A Bíblia ela traz esse versículo, que é um dos versículos mais citados quando se quer falar sobre urgência, quer se falar sobre necessidade da gente aproveitar as oportunidades. Quando a gente fala de salvação, hoje se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. A Bíblia tem outros versículos que chamam a nossa atenção para esse momento que se chama agora. Tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida depende desse momento que a gente está vivendo. Tudo aquilo que aconteceu nos trouxe para esse momento que a gente está vivendo. O tempo presente é o tempo mais significativo da nossa vida, porque ele traduz aquilo que já aconteceu e, ao mesmo tempo, ele nos impulsiona para aquilo que vai acontecer. O tempo presente é o tempo mais importante da nossa vida. O hoje, o momento do agora, esse tempo que a gente está vivendo. E a Bíblia, ela faz questão de dizer para nós: se você ouvir hoje a voz do Senhor, então não endureça o seu coração. Atenda ao Senhor. Não deixe isso para amanhã. Não deixe isso para uma outra oportunidade. Faça isso agora. Eu escrevi aqui e fiz uma pesquisa sobre alguns pensamentos que foram imortalizados em relação ao hoje. Escuta aí, por favor, com atenção, como isso é significativo. Só existe 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Sabe quem falou isso e foi imortalizado? Dalai Lama. Um outro pensamento diz assim: haja hoje para tantos ontens. Paulo Lamisky. Outro pensamento: trabalhar como se vivesse para sempre. Amar como se fosses morrer hoje. De Sêneca. Os únicos limites
das nossas realizações de amanhã são as nossas dúvidas e hesitações de hoje. Franklin Roosevelt. A única história que vale alguma coisa é a história que fazemos hoje. Henry Ford. A única história que vale alguma coisa é a história que fazemos hoje. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis no capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Deus, Ele coloca nesse planeta Adão e Eva. Deus tem uma conversa crucial, uma conversa íntima com Adão e Eva. Deus diz para eles daquela limitação temporal, daquela limitação espacial, em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, e se eles comessem, certamente eles iam morrer. Aquele dia, você acha que aquele dia foi um dia muito importante? Um dia significativo? A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus se aproximava do jardim do Éden e Deus falava com Adão e Eva. Aquele dia, Deus, ele tem uma conversa muito especial com Adão e Eva. E Deus orienta exatamente o que eles deviam fazer. Deus orienta exatamente como eles deveriam proceder. Deus deixa as coisas muito claras para Adão e Eva. Mas aí o capítulo 3 de Gênesis conta para nós que, infelizmente, apesar de todas as orientações, Adão e Eva não ouviram Deus. A decisão que eles tomaram mostra que eles preferiram fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. E aí o pecado, então, toma conta da mente e do coração de Adão e Eva. E nos versos 8 e 9, é que eu queria chamar a atenção de vocês para uma história que a gente já conhece. Mas eu queria que hoje isso fosse mais importante para você do que todos os outros dias. Você se lembra ainda que dia é hoje? Nós estamos quase terminando às 24 horas do dia 27 de setembro. Sabia você que ainda a gente pode fazer muitas coisas, ou deixar de fazer um monte delas? Naquele dia, diz o verso 8 e 9 assim: quando ouviram a voz do Senhor, quando ouviram a voz do Senhor Deus. Você se lembra de Hebreus ainda 3, versos... Hoje, se ouvires a minha voz, hoje. Então, quando eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Vocês acham que Adão e Eva, eles não estavam reconhecendo aquela voz? Claro que estavam reconhecendo. Sabiam que era Deus que estava chamando. Hoje, se ouvires a minha voz, deviam se apresentar: Pai, a gente está aqui. Mas por conta das circunstâncias, por conta da experiência que eles haviam tido, por conta de terem ido àquele lugar que não deveriam, eles preferem, mesmo que
estando ouvindo a voz do Senhor, eles preferem silenciar. Hoje, se ouvires a minha voz, eles estavam ouvindo. Adão e Eva, eles estavam tendo o privilégio, a oportunidade de estarem pessoalmente com Deus. Um dia a gente vai ter essa mesma oportunidade. Porém, a voz de Deus continua se manifestando ao homem exatamente como se manifestou a Adão e Eva. A gente sabe que Deus, a voz de Deus se ouve através da natureza. Davi, ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que criastes, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. A gente fica encantado, né? A gente fica encantado como que esses milhares e milhares de corpos celestes se movimentam todos à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, sem nenhum distúrbio, nenhuma colisão, em perfeita harmonia e ordem, em todas as milhares de galáxias. Isso é impressionante. E quando a gente olha para tudo isso, é como se Deus estivesse falando para a gente. A Bíblia também, ela é a voz de Deus, que todos os dias se dispõe a falar ao nosso coração. O mesmo Deus que dizia, haja luz, é o Deus que se apresenta para falar a nós através do contato que a gente tem com a sua palavra. Jesus, a maior revelação de Deus aqui nessa terra, também é como se Deus estivesse falando, é Deus falando para nós, na verdade. Quantas coisas, né? Quantas situações, quantas evidências a gente tem, que às vezes a gente diz assim, ai que sorte, sorte nada, providência. Ah, que coincidência, coincidência nada, providência. A gente está naquele lugar, naquela determinada hora, e viver aquela situação, é como se Deus estivesse falando para nós. Sabe, eu tenho uma música, eu gosto muito dessa música, que essa música fala assim, como eu gostaria de ter sido como Moisés lá no Sinai, para ouvir a voz de Deus. E a música vai falando de como eu gostaria de ter sido aqueles personagens que tiveram o privilégio, como Adão e Eva, de ouvir diretamente a voz de Deus. E aí a música, ela diz assim, mas embora eu não tenha ouvido lá, eu posso ouvir a voz de Deus no choro de um bebê. Eu posso ouvir a voz de Deus no canto de um pássaro. E eu posso ouvir Deus falando comigo de diferentes maneiras, através de diferentes circunstâncias. E por que Deus se preocupa em vir falar conosco todos os dias? E no 27 de setembro de 2020. Por quê? Porque hoje, se ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus, claro que o desejo de Deus é que a gente seja feliz, que a gente prospere, que a gente tenha boas coisas, que a gente tenha uma boa família. Mas o maior desejo de Deus é amar, é salvar, é buscar aquele que está perdido. Acima de todas as demandas materiais, existe uma demanda espiritual nessa relação. E Deus se preocupando em vir falar conosco como se nós fôssemos as únicas pessoas que precisassem dele. E muitas vezes, diante de tantas evidências, dessa produção sonora, subjetiva, objetiva, por conta de toda essa articulação divina para que a gente possa ouvir a voz dele falando a nós, muitas vezes, como Adão e Eva, a gente prefere ficar escondido. Como se Deus não conhecesse a nossa situação. Como se Deus não soubesse quem nós somos. Adão, Eva, filho, filha, onde vocês estão? Felizes são aqueles que
tem coragem de responder à voz de Deus que se manifesta na sua vida. Deixa eu repetir aqui esse pensamento aqui de Frank Roosevelt. Os únicos limites das nossas realizações de amanhã são as nossas dúvidas e hesitações de hoje. Então, não podemos hesitar. Esse é um exemplo de um homem, de uma mulher, que estando nos representando, estão hesitando a manifestação da voz de Deus. Quer ver uma coisa interessante? Muito interessante para a nossa reflexão dessa noite? No livro de 1 Samuel, também no capítulo 3, 1 Samuel no capítulo 3, 1 Samuel no capítulo 3, o jovem Samuel, diz o verso 1, o jovem Samuel, ele servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Mas certo dia, que poderia ser o 27 de setembro, mas certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, olha o verso 4, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel, este respondeu, eis-me aqui. Resposta imediata. Você sabe um pouco da história, que ele foi lá e ele conversou com Eli, e falou, Eli, você está me chamando? Não, não estou te chamando. Deus falou de novo com Samuel, ele correu lá, falou com Eli, Eli, você está me chamando? Não, não sou eu que estou te chamando. Olha o verso 10. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E esse respondeu, entendendo o que acontecia, fala, porque o teu servo ouve. Samuel entendeu que quem falava com ele era o Senhor. Pensa aí nas duas situações, Adão e Eva, Deus falando com eles, preferem ficar escondidos. Deus falando com Samuel, ele se apresenta ao Senhor. O mesmo Deus, a mesma voz, o mesmo amor, a mesma misericórdia, respostas diferentes. O problema não estava em Deus. O problema não é de Deus. O problema é nosso. Deus continua falando, sabia? Deus está falando para a gente hoje. E de repente, por conta desse encontro, dessa oportunidade que a gente está tendo, a gente começa a fazer algumas reflexões de coisas que aconteceram hoje, de coisas que deixaram de acontecer, como se fossem os clamores de Deus para nós, querendo chamar a nossa atenção. Hoje aconteceu uma coisa comigo que me chamou muita atenção e depois, talvez por isso, eu tenha trazido esse tema aqui para vocês. Eu gosto, já disse para vocês que eu gosto de pedalar e já faz alguns dias eu saí com a minha bicicleta e subi a Raposo. É uma rua aqui, bem íngreme aqui de Piracicaba, então eu subi. Quando eu já estava lá no final, quase chegando no final,
tinha um carro estacionado, e aí eu abri um pouquinho e dei sinal com a mão para os carros que viriam, para eles não me baterem em mim ali. E aí estava passando um Fiesta, não tenho a placa que se eu tivesse eu daria, mas um Fiesta dourado, e aí veio, e ele com retrovisor, ele bateu em cheio no meu guidão. Eu consegui me equilibrar e fui. E ele parou lá na frente, no sinal, eu acelerei, e aí cheguei do lado dele e falei assim: o senhor não viu que eu estava ali? O senhor podia ter me matado. E ele, nem me dando atenção, falou assim: olha, o senhor deveria pelo menos ser educado de me pedir desculpas. E ele arrancou com o carro. E eu fiquei ali, levei um susto muito grande. Hoje eu saí para pedalar, e aí eu voltei pela Raposo. E quando eu estava mais ou menos ali, quem conhece, na altura da feira, que tem ali aos domingos, eu resolvi parar para ver se tinha um caldo de cana lá dentro da feira. E eu estava descendo a Raposo, eu saí da bicicleta, o trânsito na mão que eu vinha estava livre, eu fui até o meio da rua e mais ou menos, assim, uns 10 metros, vinha um carro e eu acenei com a mão assim que eu ia passar porque o trânsito estava lento. E aí eu fui com a bicicleta. O carro não acelerou? Acelerou e eu tive que adiantar e ele ainda bateu na bicicleta. Adivinha qual era o carro? O Fiesta dourado daquele mesmo senhor. Falei: é impossível, está me perseguindo. Fiquei impressionado com isso. Mas ao mesmo tempo, é como se Deus estivesse falando comigo, pelo menos o seguinte: toma mais cuidado, hein? Pelo menos na frente desse camarada aí. Mas se você observar bem, e se você considerar as circunstâncias, é Deus falando com você. É Deus chamando a sua atenção. É Deus querendo dizer que a gente precisa tornar esse dia um dia importante, significativo, relevante. Deus continua falando. A resposta quem dá sou eu. A resposta quem dá é você. Existe um quadro que mostra Jesus batendo na porta de uma casa. E diz uma história que esse quadro estava numa exposição, e aí alguém, observando o quadro, chamou o pintor e disse: olha, o quadro está bem bonito, Jesus, a expressão de Jesus, a maneira como ele bate na porta, parece que ele está fazendo isso agora, as cores que você escolheu, mas olha, você cometeu um erro aí nesse quadro. Você esqueceu de pintar a maçaneta da porta. E o pintor disse: olha, eu não esqueci. Essa porta aí representa o nosso coração. Essa porta só tem maçaneta do lado de dentro. Por isso ela não aparece aí. Porque o papel de Jesus é bater na porta. E quem abre é você. E quando a gente abre, uma coisa maravilhosa acontece na minha vida e na sua vida também. Tomara a Deus que a gente considere esse dia, essa oportunidade, desse start, para a gente poder tornar esse dia um dia significativo na nossa história. O dia em que eu ouvi a voz de Deus, atendi ao Senhor, me apresentei a Ele. E com certeza coisas maravilhosas estarão acontecendo na minha e na sua vida. Você consegue ouvir a voz de Deus? Então agarre isso como se fosse essa a sua última oportunidade. Porque amanhã pode ser tarde demais. Vamos orar?
Maravilhoso Deus, obrigado pelas considerações desta noite. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado porque a tua voz nós conseguimos ouvir. Ainda que os decibéis não estejam na mesma frequência que a sua, o seu, Senhor, mesmo que, ainda que fraquinho, consigamos te ouvir, por conta da dureza do nosso coração, por conta das nossas prioridades, por favor, que possamos agarrar isso com unhas e dentes. Por favor, ajuda-nos a perceber como urgente é ouvir e atender a tua voz. Obrigado porque Samuel é um exemplo de pessoas que ouvem ao Senhor e atendem ao Senhor. Obrigado porque isso também tem uma relação com o lugar que ele estava, com a vida que ele levava. Nos ajude a sermos como Samuel. Ouvindo a tua voz, fala, Senhor, porque teu servo ouve. E se em algum momento nos comportamos como Adão e Eva, e mesmo te ouvindo, permanecemos escondidos, tenha misericórdia de nós e nos concede mais uma chance. Nós te agradecemos por essa oportunidade e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.